Os professores vão receber R$ 18 de reajuste salarial, no piso salarial, e fica abaixo da inflação. Bom, a reportagem está na nossa página, já está entre as mais lidas. É interessante que sempre quando a educação é assunto e quando desperta interesse nas pessoas, tem a ver muito também com o salário do professor, né? A situação do professor brasileiro, o sofrido professor brasileiro. Bom, não teve consenso entre os estados, os municípios e também entre os representantes dos professores, mas o MEC está se caminhando para anunciar e deve oficializar esse reajuste de 0,37%. É bem abaixo da inflação no piso salarial dos professores para 2026, para esse ano. Hoje, o piso dos professores da educação básica com jornada de 40 horas semanais é de R$ 4.867,77. Mas claro que tem as diferenças entre os estados, né, e os municípios. O aumento anunciado é de 0,37%, que corresponde a R$ 18,10. Como a inflação oficial do IPCA acumulado em 2025 deve fechar em 4,4%, o reajuste de 0,37% não repõe as perdas. Ou seja, os professores vão receber menos, né? Como se não estivesse recebendo, não teve aumento, né? Muito pelo contrário. É uma missão difícil, você já esteve no comando de secretaria, né, do Estado de Pernambuco, já foi secretário municipal de São Paulo 3 vezes. E aí, esse aumento de R$ 18 é uma boa notícia ou não é? Olha, é muito pouco, né? É quase um prato feito, vamos dizer assim, aqui em São Paulo e em algumas padarias de São Paulo. Eu fui 2 vezes secretário de São Paulo no município. Você não 2 vezes, mas você não foi e voltou? Não. Eu fui e voltei, né? 2, senão o pessoal vai achar que eu sou candidato a Maduro, Trump, alguma coisa assim. 3 mandatos, vezes, não. Isso. Mas é pouco. Para a gente ter uma ideia, e é interessante ver que a nossa vontade se dá no orçamento, né? Enquanto os professores tiveram 0,37%, os profissionais do judiciário tiveram quase o dobro da inflação, tiveram 8%, né? Pelo mesmo governo. Então, é um sinal do poder que algumas corporações têm em relação a outras, né? Acho que a questão do piso é algo que precisa ser trabalhado, e daí eu acho que o Ministério teve a dificuldade de fazer esse acordo. Em alguns lugares no Brasil, esse piso de R$ 4.000, ele é pouco, em especial nas capitais, nas cidades onde é mais caro se viver, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Ele é um valor baixo. Em outros lugares, ele passa a ser um valor muito alto em relação ao que a sociedade no local ganha. Então, acho que a gente, inevitavelmente, vai ter que discutir como a gente trabalha a questão do piso no futuro. Mas isso não tira a dimensão de que o professor precisa ganhar bem, que esse aumento é pequeno, que ao dar um valor muito menor de aumento em relação ao que se deu ao judiciário, mostra o poder que umas corporações têm em relação às outras na negociação com o Estado e que, além do salário, tem as condições de trabalho. Nós temos escolas hoje no Brasil sem estrutura mínima de trabalho, a gente tem escolas hoje onde faltam professores, a gente tem contratos de profissionais da educação ainda muito frágeis, né? Contratos temporários em vários estados e municípios brasileiros. Então, a gente tem um grande desafio para o futuro, que é trabalhar uma carreira dos profissionais da educação que, de um lado seja atrativa, que as pessoas queiram seguir essa carreira e que sintam que vão crescer ao longo do tempo sendo professores, escolhendo essa carreira, e de outra, caiba no orçamento público. Eu acho que essa é algo que o Brasil ainda não conseguiu fazer. O Schneider toma cuidado aqui, até como já foi gestor público, hoje ele está do outro lado, né, fazendo essa análise como professor também. Tem que ter responsabilidade, né, Sakamoto? Só que a gente vê que nos bastidores dessa decisão do governo não houve consenso. Há uma preocupação muito grande de o Lula anunciar esse reajuste de apenas R$ 18 do piso,
um reajuste de 0,37%, não chega nem a 1%, né, com uma inflação que acumulou quase 4,5%, e que isso pode até, inclusive, afetar o presidente Lula nas eleições presidenciais agora de outubro. E aí, como sair dessa? A coisa mais triste, na verdade, que o Alexandre colocou isso logo de cara, né? É a disparidade. Numa situação de crise, numa situação em que você precisa controlar contas, a população consegue entender determinados sacrifícios se esses sacrifícios são gerais, falem para todo mundo. Mas como valer sacrifício quando você tem aumento do judiciário, aumento do legislativo, aumento disso, aumento daquilo? Advogados públicos ganham bônus, ganham isso, ganham aquilo. Você tem ajuda moradia, ajuda chocolate, ajuda churrasco, né? 14º, 15º, 16º. Então, ou seja, o que lasca na cabeça das pessoas é a desigualdade. Muitas vezes a gente fala que desigualdade é bem pior do que pobreza, as pessoas não entendem. Mas é isso, é quando o Estado trata as pessoas de forma desigual. Né? Todo mundo quer falar, não, o Estado tem que tratar todo mundo de igual. Na verdade, o Estado deveria tratar as pessoas que precisam de mais com mais e as pessoas que precisam de menos com menos. Ou seja, garantir um quinhão de justiça que redistribua as condições de cada um. Só que na hora H não é isso que acontece. Quem tem muito tem mais, quem tem pouco tem menos. A elite do funcionalismo público acaba, por conta da sua capacidade de pressão junto ao Congresso Nacional, junto ao Executivo, junto ao Judiciário, acabam conseguindo benefícios que são maiores do que o pessoal que leva o piano nas costas. Professores, enfermeiros, policiais e por aí vai. Né? E é interessante, porque isso também acontece no setor privado, né? No setor privado, tipo, as pessoas também, você tem a pessoa que tem pouco lá, que tem pouco dinheiro, e a pessoa que é o grande investidor, com juros que está aí, né? Quem tem muito dinheiro no Brasil consegue reproduzir o dinheiro, e quem tem pouco acaba tendo que pagar juros porque está endividado. Então, no final das contas, essa desigualdade, sim, ela pode fazer diferença e pode ser explorada, sim. É que, para a sorte do Lula, o outro campo, como disse o Alexandre Schneider, são governadores, são prefeitos, são pessoas que também negaram. Então, é o seguinte, vai ser o quê? O sujo falando mal lavado? Falando assim, você fez isso. Aí o Lula fala, você também fez. E aí fica como? Né? Só os candidatos fora do sistema que vão poder falar, olha, eu prometo tal coisa, né? Coisa que os candidatos que estão envolvidos estão todos dentro desse mesmo sistema. Lembrando que educação, você tem competência municipal, federal e estadual. R$18, contudo, é muito pouco. A gente sabe disso. Dá para comprar um churrasco grego com uma Coca-Cola, dá para comprar 2 pães de queijo e um café, isso se você não estiver no aeroporto, senão dá para comprar só a colherzinha do café, dá para comprar 3 passagens de ônibus em São Paulo, e por aí vai. E sobra dinheiro talvez por um Trident, né? O que acontece é o seguinte, no final das contas, né, eu estou querendo dizer que não é nada, né? É muito pouco, né? E aí eu também concordo com o Alexandre Schneider. O Brasil precisa, na verdade, a gente precisa investir em educação se a gente quer dar aquele salto e virar o país do futuro que a gente promete. O pessoal está falando assim, R$4.000 é um ótimo salário. Aí o pessoal fala assim, se esse aumento vai interferir na eleição, vai nada. Educação não dá voto. O Schneider sempre fala isso, né? Educação... Prometer dá voto ou não? Não, infelizmente, educação não dá voto. Assim. Em geral, o pessoal em campanha ou mesmo fala... Vou melhorar a educação, bonitas, vou transformar a educação. Assinam compromissos com organizações não governamentais e tal, tiram aquelas belas fotos, mas no final, infelizmente, a educação não dá voto. Dá menos voto do que você... asfaltar uma rua, dá menos voto do que você construir algum prédio público. Por isso que você saiu da política, Schneider? Não foi por isso não, mas eu acho que, infelizmente, a gente não tem a educação como um valor aqui importante, né? E acho que também tem uma outra questão, né? Eu acho que é algo que vai matando devagar, né? A gente não percebe. A saúde é diferente, né? A segurança é diferente, enfim.